Sofia, com seus 20 e poucos anos e um brilho teimoso nos olhos, navegava pela vida com a mesma determinação que dirigia seu velho carro, um modelo dos anos 90, cujo motor já havia presenciado mais histórias do que ela mesma. Era seu companheiro fiel, o elo entre o trabalho exaustivo de dia e as aulas noturnas da faculdade, uma ponte essencial para o futuro que ela meticulosamente construía em sua mente. Cada gota de gasolina era um investimento. Cada quilômetro rodado, um passo em direção aos seus modestos, mas significativos, sonhos. Ela se via como uma tecelã, pacientemente entrelaçando fios de esforço e esperança em uma tapeçaria de independência e realização. No entanto, a vida, como um motor caprichoso, por vezes apresentava suas falhas. O carro, seu leal escudeiro, começou a tossir, engasgar e, finalmente, a ameaçar parar de vez. Um som metálico, seguido de uma fumaça densa e um cheiro forte de queimado, deu o veredito cruel. O motor estava morrendo. Aquele som dilacerou o coração de Sofia, não apenas pelo valor material, mas pelo que ele representava. Era a sua mobilidade, a sua capacidade de manter-se à tona, de perseguir seus objetivos. Sem ele, a jornada se tornaria exponencialmente mais difícil, talvez até impossível. Com o coração apertado e a esperança minguando, Sofia passou os dias seguintes peregrinando por oficinas, cada orçamento uma punhalada em suas já escassas economias. A realidade se impunha com uma brutalidade fria. O custo do reparo era astronômico, muito além de qualquer reserva que ela pudesse ter acumulado. Cada mecânico balançava a cabeça com pesar, listando peças e horas de trabalho que se traduziam em centenas, se não milhares de reais. Um valor que para Sofia parecia 1 milhão. A frustração transformou-se em desespero. Aquele carro não era um luxo, era uma necessidade vital. Perder o carro significava, quase certamente, perder o emprego, já que o transporte público não cobria seu trajeto noturno para a faculdade de forma eficiente. E perder o emprego significava abandonar os estudos, o sonho de uma vida melhor desvanecendo-se como a fumaça de seu motor avariado. As noites de Sofia se tornaram insones, preenchidas por cálculos impossíveis e um nó na garganta. As lágrimas antes tímidas agora escorriam livremente, molhando o travesseiro e aprofundando o sentimento de impotência. Ela se sentia encurralada, à beira de um precipício, com todas as portas se fechando à sua frente. O que fazer? Como continuar? A perspectiva de desistir de tudo que havia construído era insuportável. Foi em meio a essa escuridão que uma luz, ainda que tênue e um tanto bizarra, surgiu. Sua amiga, Laura, com quem compartilhava as agruras da vida universitária, ouviu seu lamento e, após um suspiro dramático, sugeriu: Sofia, eu sei que vai parecer loucura, mas tenho um contato, um mecânico. Dizem que ele é um gênio, resolve qualquer problema, mas ele é meio excêntrico. Ninguém sabe muito sobre ele, só que os carros entram lá mortos e saem rugindo. É a sua última esperança. O brilho teimoso nos olhos de Sofia reacendeu. Excêntrico ou não, um gênio era exatamente o que ela precisava. A reputação, ainda que envolta em mistério, era melhor do que a certeza do fracasso. Ela agarrou-se àquela sugestão como um náufrago à última tábua. Um mecânico milagroso, com uma reputação tão peculiar quanto promissora. Talvez, apenas talvez, aquele fosse o ponto de virada que ela tanto ansiava. O endereço era vago, o nome quase um sussurro, mas a esperança que ele despertava era palpável. Sofia decidiu que não tinha nada a perder, apenas um futuro a ganhar. Com a última fagulha de esperança ardendo em seu peito, Sofia seguiu o rastro daquele mecânico enigmático. O endereço a levou a um bairro antigo, com ruas de paralelepípedos e casas que pareciam contar histórias de outras épocas. A oficina, escondida entre um armazém abandonado e uma pequena mercearia,
Era exatamente como Laura a descrevera, modesta e um tanto caótica. Placas enferrujadas pendiam tortas, e o cheiro de óleo queimado misturava-se ao de graxa e metal, criando uma sinfonia olfativa que denunciava o propósito do lugar. Ferramentas de todos os tamanhos e formatos jaziam espalhadas sobre bancadas sujas, e carros semidesmontados esperavam seu destino, como esqueletos de máquinas à espera de ressurreição. Sofia hesitou por um momento. A imagem de um gênio excêntrico se solidificando em sua mente, mas a necessidade era mais forte que qualquer apreensão. Ao empurrar a porta de metal, que rangeu em protesto, foi recebida por um silêncio pesado, apenas quebrado pelo som distante de metal batendo. Caminhou entre os veículos, sentindo-se uma intrusa naquele santuário de motores e peças, até que seus olhos pousaram em um homem curvado sobre o capô de um carro antigo. Era Lucas. Sua aparência era a antítese de qualquer milionário que Sofia pudesse imaginar. Vestia um macacão manchado de graxa, os cabelos escuros estavam desgrenhados, e uma barba por fazer cobria parte do rosto. As mãos, fortes e calosas, moviam-se com a precisão de um artesão. Ele não parecia notar a presença dela até que Sofia pigarreou, um som fraco que, no entanto, ecoou no ambiente. Lucas ergueu a cabeça e foi então que Sofia viu seus olhos. Eram de um azul intenso, penetrantes, e carregavam uma profundidade que contrastava com a simplicidade de sua vestimenta. Um olhar que parecia ver além da superfície, capaz de desvendar segredos e intenções. "O que você quer?" perguntou ele, a voz rouca e direta, sem rodeios ou gentilezas. Não havia calor em seu tom, apenas uma impaciência quase palpável. Sofia, um pouco intimidada pela brusquidão, gaguejou. "Meu carro", Laura me indicou, "disse que você era o melhor." Lucas a observou de cima a baixo, um escrutínio frio que a fez sentir-se pequena e insignificante. Ele se aproximou do carro de Sofia, que ela havia deixado na entrada, e o avaliou com um ceticismo quase desdenhoso. Passou a mão sobre a lataria, abriu o capô com um puxão firme e inclinou-se para examinar o motor moribundo. Sofia esperou, ansiosa. Cada segundo, uma eternidade. Finalmente ele se ergueu, limpando as mãos em um pano sujo. "Está um lixo", declarou sem rodeios, o veredito final soando como uma sentença. "Vai custar caro, muito caro." O coração de Sofia afundou. Aquele era o fim, mas antes que pudesse expressar sua frustração, Lucas continuou, seu olhar fixo nela. "Mas talvez haja outro jeito." A revelação que se seguiu pegou Sofia completamente desprevenida. Lucas, aquele homem de macacão sujo e mãos calejadas, não era apenas um mecânico. Ele era Lucas Veríssimo, um dos empresários mais bem-sucedidos do país, um magnata da tecnologia cujo nome era sinônimo de inovação e fortuna. A oficina, ele explicou com um sorriso enigmático, era um refúgio, um hobby, um disfarce para escapar da loucura de sua vida pública. Um lugar onde podia ser apenas Lucas, o mecânico, e fugir das expectativas e do peso de seu império. A notícia a atingiu como um raio. Um milionário? Naquele lugar imundo? A mente de Sofia girava, tentando conciliar a imagem do homem à sua frente com a figura de um empresário poderoso. Mas, apesar da brusquidão inicial e da estranheza da situação, uma fagulha de atração acendeu-se. Havia algo nele, uma autenticidade crua, um magnetismo que transcendia a riqueza e o status. Seus olhos, antes apenas penetrantes, agora pareciam carregar uma promessa de mistério e profundidade. Ela sentia uma estranha conexão, algo que ia além da necessidade de consertar seu carro. Lucas, percebendo a confusão e o choque em seus olhos, ofereceu um acordo inusitado que poderia mudar a vida de Sofia de maneiras que ela nem sequer podia imaginar. "Eu conserto seu carro", disse ele, a voz agora um pouco mais suave, "mas você vai trabalhar aqui, para mim, para pagar o conserto."
Um sorriso sutil brincou em seus lábios, e Sofia sentiu um arrepio. Aquele homem, o milionário mecânico, estava propondo algo que ia muito além de um simples reparo. Era uma porta para um mundo desconhecido, uma chance que ela não podia nem queria recusar. O acordo, embora peculiar, pareceu a Sofia a única saída. Afinal, as opções eram poucas e o desespero grande. Aceitou o desafio, sem saber que a verdadeira identidade de Lucas era apenas o primeiro de muitos véus a serem levantados. Aquele homem enigmático, o milionário disfarçado de mecânico, havia proposto um pacto que a mergulharia de cabeça em um universo de graxa, parafusos e inesperadamente autodescoberta. O velho carro de Sofia, que antes representava um fardo, agora era a chave para uma nova e imprevisível jornada. Os primeiros dias na oficina foram um tormento. Sofia, acostumada com a organização de seu antigo trabalho e a rotina acadêmica, sentia-se um peixe fora d'água. As mãos, antes delicadas, agora estavam sujas de óleo e graxa, com calos que surgiam dolorosamente. Lucas era um chefe exigente, com expectativas elevadas e pouca paciência para a inexperiência. Seus comentários eram diretos, por vezes rudes, e Sofia muitas vezes sentia um calor de raiva subir pelo pescoço. No entanto, por trás da aspereza havia uma didática inesperada. Ele não apenas mandava, mas mostrava, explicava, mesmo que com poucas palavras e muitos gestos impacientes. Ela aprendeu a distinguir ferramentas, a entender o ronco de um motor, a apertar parafusos e a lidar com o cheiro persistente de combustível. Cada peça que encaixava, cada problema que conseguia resolver, trazia uma estranha sensação de satisfação. A princípio, o trabalho era apenas uma forma de pagar sua dívida, mas aos poucos começou a despertar uma curiosidade adormecida. O temperamento de Lucas, embora volátil, também revelava uma paixão genuína pelo que fazia, uma dedicação que ela não esperava encontrar. Os conflitos eram inevitáveis. As visões de mundo de Sofia, pautadas pela busca da estabilidade e do reconhecimento acadêmico, chocavam-se constantemente com a pragmática e desapegada perspectiva de Lucas. Ele parecia ver o mundo como um grande mecanismo, onde cada peça tinha sua função, e qualquer sentimentalismo era um erro de cálculo. Sofia, por outro lado, buscava sentido e conexão em tudo. Discussões acaloradas sobre a vida, o trabalho e os valores se tornaram uma constante, pontuadas por risadas nervosas e silêncios tensos. Contudo, entre um parafuso e outro, em meio ao barulho ensurdecedor dos motores e ao cheiro de óleo queimado, momentos de vulnerabilidade começaram a surgir. Num fim de tarde, enquanto limpavam as ferramentas, Sofia, de repente, revelou seus sonhos de abrir uma pequena livraria, um refúgio para amantes de histórias. Falou sobre o medo de não conseguir, da pressão de ter que se encaixar em um molde que não era o seu. Lucas, para sua surpresa, ouviu atentamente, sem julgamentos. Seus olhos azuis, outrora tão impenetráveis, pareciam suavizar-se, e ele compartilhou de forma concisa sua própria desilusão com o brilho superficial do mundo corporativo, o vazio que a riqueza por si só não preenchia. Esses pequenos vislumbres da alma um do outro começaram a construir uma ponte. A atração inicial, que era apenas uma faísca de curiosidade, transformou-se em algo mais profundo. Sofia admirava a inteligência e a habilidade prática de Lucas, sua forma de resolver problemas e sua paixão genuína pela mecânica. Lucas, por sua vez, parecia intrigado pela resiliência e a sensibilidade de Sofia, pela sua capacidade de encontrar beleza e significado em meio ao caos da oficina. O respeito mútuo florescia e, com ele, uma admiração silenciosa que transcendia as diferenças. O olhar penetrante de Lucas, que antes a intimidava, agora a convidava a desvendar os mistérios por trás de sua fachada. Certa tarde,
Enquanto organizava alguns papéis em uma velha escrivaninha na sala dos fundos, Sofia se deparou com uma pasta esquecida. A curiosidade foi mais forte. Ao abri-la, seus olhos se arregalaram. Não eram meros recibos, mas extratos bancários. Contratos de investimento e relatórios financeiros que somavam cifras astronômicas. Milhões, bilhões. Ali, diante dela, estava a prova irrefutável da colossal fortuna de Lucas Veríssimo. O homem que limpava as mãos sujas de graxa ao seu lado era, de fato, um titã financeiro, um segredo que ele guardava com a mesma destreza com que consertava um motor. A revelação a atingiu com a força de um soco no estômago. O acordo, a oficina, a simplicidade. Tudo era uma farsa elaborada. Uma sensação de traição gelou sua espinha. O choque inicial da descoberta foi avassalador, um maremoto de emoções conflitantes que varreu Sofia. A incredulidade deu lugar à raiva, uma fúria silenciosa que queimava em seu peito. Como ele pôde? Como pôde enganá-la daquela maneira, brincar com sua vulnerabilidade e seus sonhos? A sensação de ter sido usada, de ter sua confiança pisoteada, era quase insuportável. As memórias dos últimos dias, dos momentos de cumplicidade, das conversas sinceras, agora pareciam tingidas de falsidade, uma peça de um teatro cuidadosamente orquestrado. Seu corpo tremia, mas ela reuniu toda a coragem que lhe restava e confrontou Lucas. Seus olhos, antes cheios de admiração e uma crescente afeição, agora lançavam chamas de decepção. "Lucas, o que é isso?" Sua voz mal passava pela garganta, apontando para os documentos espalhados. "Quem é você, afinal? Um mecânico ou um milionário que se diverte às custas dos outros?" As palavras saíram carregadas de mágoa. Cada uma delas, um dardo afiado. Lucas, pego de surpresa pela repentina invasão de sua privacidade e pela intensidade da acusação, empalideceu. O semblante calmo e concentrado que ele mantinha na oficina desmoronou, revelando uma vulnerabilidade que Sofia nunca havia visto. Ele tentou se aproximar, mas ela recuou, como se a proximidade dele fosse contagiosa. "Sofia, não é o que você está pensando. Eu posso explicar." Ele começou, a voz baixa e rouca. Ele explicou. Contou sobre a exaustão do mundo corporativo, a pressão incessante, a superficialidade das relações baseadas em interesse. Falou sobre a fortuna que, ao invés de trazer felicidade, o havia isolado, transformando-o em um alvo de oportunistas e falsos amigos. A oficina, ele revelou, era seu santuário, um lugar onde ele podia ser apenas Lucas, o mecânico, onde o trabalho duro e honesto substituía as intrigas e os jogos de poder. Era sua busca por autenticidade, por um pedaço de vida real que o dinheiro não podia comprar. Ele queria ser valorizado pelo que era, não pelo que possuía. Mas a ferida de Sofia era profunda demais para ser curada por palavras, por mais sinceras que parecessem. Ela sentia-se humilhada. A ideia de que ele a observava, sabia de suas dificuldades financeiras e ainda assim mantinha a farsa, doía mais do que qualquer rejeição. "Autenticidade?" Ela questionou, a voz embargada. "Você me fez trabalhar para pagar por um concerto que provavelmente não significava nada para você. Você me viu lutar, sonhar e escondeu quem realmente era. Como posso confiar em algo que veio de você agora?" O tom dela era de profunda tristeza e raiva. "Você se divertiu com a minha ingenuidade, não foi?" A mágoa e a sensação de traição eram tão intensas que Sofia sentiu que não havia espaço para mais nada. A imagem do homem, em quem ela estava começando a confiar, talvez até a sentir algo mais profundo, estilhaçou-se em 1000 pedaços. A ideia de continuar na oficina, de olhar para ele e duvidar de cada palavra, era insuportável. Era preciso um afastamento, um tempo para processar aquela avalanche de informações e emoções. Ela precisava de distância para respirar,
para tentar reconstruir a imagem de si mesma que havia sido tão brutalmente derrubada. Quando Lucas a viu ir embora, a porta da oficina batendo atrás dela com um som seco e final, um desespero tomou conta dele. A autenticidade que ele tanto buscava agora parecia ter custado a única conexão genuína que ele havia construído em anos. Ele não podia perdê-la. Ele sabia que a explicação de sua fachada não era suficiente. Havia algo mais profundo, um segredo sombrio de seu passado que o assombrava. Uma culpa que o impedia de ser completamente transparente. Um segredo que ele percebeu naquele instante era a chave para a compreensão de seu comportamento e talvez a única chance de reconquistar a confiança de Sofia. Ele precisava contar tudo. A luta de Lucas para se redimir começou no momento em que a porta da oficina se fechou, levando consigo a esperança de um futuro com Sofia. Cada dia sem ela era um fardo pesado, um lembrete constante do erro que havia cometido ao esconder sua verdadeira identidade. Ele tentou ligar, enviou mensagens, mas Sofia estava irredutível. A mágoa dela era um muro intransponível, e ele sabia que meras palavras não seriam suficientes para derrubá-lo. Ele precisava de uma ação, uma demonstração irrefutável de sua sinceridade. Enquanto isso, Sofia tentava reconstruir sua vida. Mas a imagem de Lucas, o homem simples e rústico que a havia ajudado, e a sombra do milionário que a enganara, se misturavam em sua mente, tornando impossível qualquer paz. Ela se sentia tola, usada, e a ideia de perdoá-lo parecia uma traição a si mesma. No entanto, em seus momentos de maior solidão, a memória dos olhares trocados, dos sorrisos genuínos e da ajuda incondicional que ele havia oferecido, mesmo sob a máscara, a assombrava. Havia uma complexidade em Lucas que a intrigava, uma dor que ela sentia, mesmo sem entender a origem. Lucas, por sua vez, estava determinado. Ele sabia que o segredo que guardava era a peça que faltava para Sofia compreender a motivação por trás de sua fachada. Ele a procurou incansavelmente, até que finalmente conseguiu um encontro. Um café, um lugar neutro, onde ele poderia expor a verdade nua e crua. Sofia, relutante, aceitou, mais por curiosidade do que por perdão. A tensão entre eles era palpável, um misto de ressentimento e uma atração inegável que ainda persistia. Sofia, eu sei que o que fiz foi errado, e não há desculpa para a forma como te enganei. Lucas começou, a voz embargada. Mas o que você não sabe é o porquê, minha fortuna. Ela não veio apenas de trabalho duro e inovação. Parte dela foi construída sobre um acordo questionável, um que prejudicou muitas pessoas, incluindo alguns que eu amava. Ele fez uma pausa, o olhar fixo no dela, buscando qualquer sinal de compreensão. Ele revelou que, anos atrás, em sua ascensão meteórica no mundo da tecnologia, ele havia se envolvido em uma transação financeira complexa, orquestrada por um mentor sem escrúpulos. Essa transação, embora legalmente ambígua, resultou na falência de pequenas empresas e na perda de economias de famílias inteiras, incluindo a de um amigo próximo que, devastado, acabou tirando a própria vida. A culpa o corroía desde então. A oficina. Ela não é apenas um hobby, Sofia. É minha penitência, é a forma que encontrei de me reconectar com a realidade, de trabalhar com as mãos, de ajudar pessoas de verdade, sem o peso do dinheiro ou da influência. Eu precisava de um lugar onde o meu valor fosse medido pelo meu caráter, não pela minha conta bancária. Eu queria ser apenas Lucas, o mecânico, para tentar compensar, de alguma forma, os erros do passado. As palavras de Lucas atingiram Sofia de uma forma inesperada. A raiva começou a dar lugar a uma profunda compaixão. Ela via a dor em seus olhos, a autenticidade em sua confissão. A fachada de milionário excêntrico desmoronou completamente, revelando um homem complexo, atormentado pela culpa e em busca de redenção.
Ela começou a entender que a vida dele não era um conto de fadas, mas sim um campo de batalha interno, onde a fortuna se misturava com o arrependimento. Naquele momento, enquanto Lucas derramava seu coração, a porta do café se abriu bruscamente. Um homem de terno escuro, com um olhar frio e calculista, entrou seguido por 2 seguranças. "Lucas, meu velho amigo", disse ele, um sorriso malicioso nos lábios. "Achei que nunca mais te encontraria. Parece que a sua brincadeira de mecânico chegou ao fim." Era Marcos, o antigo mentor de Lucas, agora um inimigo com sede de vingança, ameaçando não apenas sua fortuna, mas a segurança de Sofia. Marcos, o homem que Lucas havia tentado evitar por anos, estava ali, materializando o passado sombrio que ele tanto desejava enterrar. Sofia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O olhar gélido de Marcos, fixo em Lucas, transmitia uma ameaça que transcendia as palavras. Os seguranças ao seu lado, imponentes, pareciam prontos para qualquer movimento. Lucas, que até então parecia vulnerável em sua confissão, endureceu o semblante, uma chama de determinação acendendo em seus olhos. Ele se levantou, posicionando-se ligeiramente à frente de Sofia, num gesto inconsciente de proteção. "Marcos", a voz de Lucas saiu baixa, mas firme, carregada de uma história não contada. "O que você quer?" O sorriso de Marcos se ampliou, revelando uma crueldade velada. "O que eu quero, Lucas? Quero o que é meu por direito. Quero o que você me roubou. Você pensou que poderia desaparecer, brincar de mecânico, enquanto eu me afundava em dívidas por sua causa." Sofia observava a cena, o coração batendo descompassado. Ela percebia a gravidade da situação, a tensão cortando o ar e a forma como Lucas se transformava diante da ameaça. Não era mais o mecânico atormentado, nem o milionário excêntrico. Era um homem lutando para proteger o que era seu. E agora ela percebia, também para protegê-la. Marcos fez um gesto com a cabeça para seus seguranças. Um deles avançou, mas Lucas foi mais rápido. Com um movimento ágil e inesperado, ele derrubou uma mesa, criando uma barreira momentânea entre eles e Marcos. "Saia daqui, Sofia!" Ele gritou, a voz urgente, enquanto empurrava a cadeira dela para longe. Sofia, apesar do medo, sentiu uma onda de adrenalina. Ela não podia simplesmente fugir e deixá-lo. Não depois de tudo o que ele havia revelado, não depois da conexão que se formava entre eles. Seus olhos encontraram os de Lucas, e naquele instante uma compreensão mútua floresceu. Era uma promessa silenciosa de apoio, uma força recém-descoberta. O confronto se intensificou. Lucas, surpreendentemente ágil e forte, conseguiu se desviar dos ataques iniciais dos seguranças, usando o mobiliário do café como distração. Sofia, vendo uma oportunidade, pegou uma chaleira de água quente e a jogou na direção de um dos seguranças, que recuou com um grito de dor. Não era a solução ideal, mas ganhou segundos preciosos. "Você quer minha fortuna, Marcos? É isso?" Lucas bradou, a voz ecoando no café agora em desordem. "Pois bem, tome-a. Pegue o que quiser dos meus bens, das minhas empresas, mas deixe-nos em paz. Deixe Sofia em paz." As palavras de Lucas chocaram Marcos, que não esperava tal rendição. O sorriso malicioso vacilou. "Você está blefando", ele disse cético. "Não estou", Lucas respondeu, a voz firme, os olhos fixos nos de Sofia, que o olhava com uma mistura de admiração e pavor. "Eu abro mão de tudo. Dou-lhe acesso às minhas contas, às minhas propriedades, aos meus investimentos. Mas com uma condição: você assina um termo de desistência de qualquer perseguição a mim ou a Sofia. E nunca mais aparece em nossas vidas." Marcos hesitou. A oferta era tentadora. Ele queria a fortuna de Lucas, não a sua destruição. E a chance de se vingar de forma tão completa, sem mais complicações, era irrecusável.
Traga os papéis, ele ordenou a um de seus seguranças ainda desconfiado, mas com o brilho da ganância em seus olhos. Enquanto os termos eram rapidamente redigidos por um advogado de Marcos, que convenientemente estava a postos, Lucas apertou a mão de Sofia. Seus olhos se encontraram novamente e desta vez não havia mais dúvidas. Em meio ao caos e à iminente perda de seu império, Lucas havia feito a escolha mais importante de sua vida. Ele estava disposto a sacrificar tudo, sua fortuna, seu passado, para proteger Sofia. E naquele olhar, naquele toque, Sofia finalmente entendeu a profundidade do amor que ele sentia. Era um amor nascido na adversidade, forjado na honestidade e testado pelo perigo. O inimigo foi derrotado, pelo menos no sentido de sua ameaça imediata. Marcos, com os documentos assinados e a promessa de uma fortuna substancial, retirou-se com seus seguranças, a ganância superando a sede de vingança. Mas a saída dele deixou um rastro de consequências. Lucas havia cumprido sua palavra, abrindo mão de uma parte considerável de seu império. O café estava em ruínas. O silêncio que se seguiu à partida de Marcos era quase tão ensurdecedor quanto o confronto. Eles estavam a salvo, mas a um custo imenso. O que restava agora era reconstruir não apenas o café, mas suas vidas, a partir dos escombros daquele dia. As consequências do confronto foram profundas, mas não como Marcos esperava. Lucas perdeu uma parte considerável de sua fortuna, sim, mas ganhou algo infinitamente mais valioso: a confiança plena e o amor inabalável de Sofia. O império que ele havia construído com tanto esforço foi abalado, mas a base de sua existência, sua humanidade e seus valores, foi fortalecida. Ele não era mais o milionário recluso e desconfiado, mas um homem que havia encontrado a redenção e um propósito maior na vida. A perda financeira, por mais significativa que fosse, pareceu insignificante diante da paz que ele finalmente sentia. Lucas usou o restante de seus recursos, ainda consideráveis, não para reconstruir um império, mas para construir um futuro melhor. Ele investiu pesadamente em projetos sociais, financiando escolas em comunidades carentes, programas de formação profissional e iniciativas de sustentabilidade ambiental. A oficina, que um dia foi seu refúgio e seu disfarce, transformou-se em um centro de treinamento mecânico para jovens em situação de vulnerabilidade, oferecendo-lhes uma nova chance na vida. Ele supervisionava pessoalmente cada projeto, sentindo uma satisfação que o dinheiro por si só nunca havia proporcionado. A filantropia se tornou seu novo negócio, e a alegria que via nos olhos das pessoas que ajudava era seu maior dividendo. Sofia, por sua vez, encontrou uma nova força e clareza em meio à turbulência. A experiência com Lucas a havia transformado. Ela não era mais a jovem insegura e dependente de um carro velho. Com o apoio incondicional de Lucas, ela decidiu seguir seus sonhos mais ambiciosos. Usando o conhecimento adquirido na faculdade e sua perspicácia natural, Sofia se tornou uma empreendedora. Abriu seu próprio negócio, uma startup focada em soluções de mobilidade urbana sustentável, inspirada em sua própria jornada e na necessidade de alternativas para quem, como ela, dependia de um transporte para mudar de vida. Sua empresa prosperou, impulsionada não apenas pela inovação, mas pela paixão e dedicação de Sofia. Lucas, orgulhoso, era seu maior incentivador e conselheiro, mas sempre respeitando a autonomia e o brilho dela. A vida deles juntos foi um testemunho do poder da superação e do amor verdadeiro. Eles construíram uma família, não apenas baseada na paixão, mas em uma profunda honestidade, respeito mútuo e a capacidade de perdoar os erros do passado. Tiveram 2 filhos, que cresceram em um lar onde os valores humanos eram mais importantes do que qualquer riqueza material.
Lucas e Sofia ensinavam a seus filhos que o dinheiro poderia facilitar muitas coisas, mas a verdadeira felicidade residia nas conexões com as pessoas, na integridade e na contribuição para um mundo melhor. A mensagem final de suas vidas ecoava para todos que os conheciam. O dinheiro por si só não define a felicidade. A verdadeira riqueza está na capacidade de amar e perdoar, de aprender com os erros e de usar as próprias experiências para ajudar os outros. A vida deles era um lembrete de que, mesmo após as maiores perdas, é possível reconstruir, reinventar e encontrar um novo propósito. Eles continuavam a ir à oficina, não mais por necessidade, mas por prazer. Lucas ocasionalmente ainda se sujava de graxa, ensinando aos jovens aprendizes não apenas sobre motores, mas sobre a vida. Sofia, com seu carro novo e reluzente, visitava a oficina para conversar, para rir, para lembrar-se de onde tudo começou. O velho carro de Sofia, o catalisador de toda aquela aventura, foi cuidadosamente restaurado por Lucas e guardado como uma relíquia. Um símbolo do dia em que uma jovem desesperada e um milionário disfarçado se encontraram e, sem saber, iniciaram a mais extraordinária jornada de suas vidas. Juntos, eles olhavam para o futuro, um futuro pleno de amor, propósito e a certeza de que, não importava o que viesse, eles o enfrentariam lado a lado.